Senhor presidente. Está em discussão. Ministro Benjamin. É só para louvar a decisão do ministro Bruno Dantas, Sua Excelência busca usar a teoria das nulidades de uma forma inteligente, moderna, a possibilidade de convalidação de parte do processo. Não há, na minha opinião, como Sua Excelência deve ter deduzido também, um dolo evidente, né? Há um erro, e me parece que a solução é muito interessante e provavelmente deve ser incorrida e não anulação. Isso me parece muito adequado ao caso concreto, né? Muito mais do que o controle subjetivo de punição ou instalação de TCE decorrente da anulação, se fosse o caso, a possibilidade do uso dessa medida preconizada pelo ministro Bruno Dantas. Parabéns. Presidente, eu quero usar da palavra. Com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora, também quero louvar, ministro Bruno, a sua engenhosidade para salvar esse contrato, porque a unidade técnica propôs a anulação do contrato e Vossa Excelência deu uma oportunidade para que o SERPRO repactue esses preços para poder dar continuidade. Se não conseguir, que anule o contrato. Foi realmente muito inteligente a proposta que Vossa Excelência traz. Mas eu quero, ministro Bruno, no item 9.7 do seu acordo, que foi distribuída a proposta de acordo, Vossa Excelência diz assim: orientar a CEFT no sentido de monitorar o cumprimento da determinação constante do item 9.2, que é que trata dos critérios para repactuação, bem como eventuais desdobramentos que advirem de eventual anulação do contrato. E eu estou sugerindo a Vossa Excelência o seguinte, que acrescente: tomando providências para análise da eventual responsabilização dos gestores responsáveis pela contratação, caso o contrato venha a ser anulado, ele não repactue. Isso, eu estou colocando aqui, ministro, é o item 80 da instrução, que a unidade técnica disse que deixava de eu propor nesse momento, que ele mandou anular, ele propôs anular. Vossa Excelência aproveitou e disse: olha, se não repactuar, anule. Então, se anular, eu estou sugerindo a você que aproveite logo e já tome providências para fazer análise de eventual responsabilização dos gestores. Claro, caso haja anulação. Caso haja anulação, exatamente. Perfeito. Senhor presidente, me permita. Ministro Benjamin, Vossa Excelência quer intervir com relação ao ministro Carreiro, aí eu me permito para falar depois de Vossa Excelência. Seu áudio. Desculpe. Eu acho que os fatos já estão colocados e se houvesse indícios de dolo, erro grosseiro, nada impediria que pudesse haver até audiência dos responsáveis, né, pela contratação emergencial fora dos limites da Lei 3.303. Eu acho que condicionar a apuração da responsabilidade subjetiva à não anulação, né, me parece, porque isso vai depender da empresa Pricewaterhouse, né, Coopers. E eu entendi que o ministro Bruno Dantas já tinha deduzido a priori que, apesar das falhas, a falha não é de tal modo, ela se justificaria em alguma medida, frente à relevância, às situações fáticas bem conhecidas pelo relator. Então, assim, eu ousaria dizer que é uma espada de Damocles colocada no pessoal do SERPRO, porque dependeria a apuração da responsabilidade individual deles. Eu não sei que seria isso, seria TCE, se seria audiência, multa, dependeria de uma opção fortuita voluntarista própria da Pricewaterhouse, de anuir ou não a repactuação suscitada pelo ministro Bruno. Eu entendo que essa questão já estaria superada, de verificar a responsabilidade dos gestores do SERPRO, né? Na verdade, presidente, só desculpe, ministro Bruno, fechar esse ponto antes de passar para o seguinte, porque de fato tem uma proposta do ministro Carreiro e o ministro Benjamin trouxe uma consideração importante. De fato, a análise que a CEFT traz e que o meu gabinete empreendeu e eu trago a Vossas Excelências
dá conta de que, de fato, houve falha, de fato, há vício no contrato, mas do conjunto de alegações que o Ministério Público nos traz, aquela que poderia ensejar a anulação dentro de uma regra de flexibilidade seria o preço. E por isso está sendo possibilitada a oportunidade de uma repactuação. Agora, ministro Carreiro, de fato, o ministro Benjamin tem razão quando diz que nós estaríamos a entregar a responsabilização dos gestores do SERPRO a um evento de que o próprio SERPRO não tem controle algum, é só a empresa Price. Porque se porventura a empresa Price não aceitar a repactuação nos moldes propostos pela Secretaria Especializada do TCU e eventualmente endossada pelo plenário, a anulação do contrato causaria automaticamente, né, eu entendo o ponto que Vossa Excelência nos traz, mas acabaria abrindo uma oportunidade de sancionamento, que, a meu ver, não há aqui, embora o SERPRO seja uma empresa pública, eu entendo que é perfeitamente aplicável a regra prevista na LINDB, né, de que esses gestores só poderiam ser sancionados por dolo ou erro grosseiro. Eu não enxerguei aqui um dolo. Se tivesse enxergado, certamente proporia apenas a anulação, né? Veja que o Ministério Público suscitou um conflito de interesse que não foi verificado, mas eu acho que nós poderíamos deixar essa parte final que Vossa Excelência, ministro Carreiro, propõe de fora, apenas para não deixar essa espada, como bem disse o ministro Benjamin, sobre a cabeça dos gestores do SERPRO. Não sei se poderíamos evoluir dessa maneira. Com a devida... complementando, já que ficou entre o ministro Benjamin, o Bruno e eu, ministro, a minha proposta, primeiro, ela consta da própria instrução que diz que você poderá ser oportunamente. A outra, o item 9.4 da proposta de Vossa Excelência, ministro Benjamin, diz o seguinte, na hipótese de anulação do contrato, com vista à apuração, precificação e ressarcimento dos serviços executados e eventuais bens adquiridos pela contratada até a concessão da suspensão cautelar do contrato. Determinar o SERPRO que faça isso. Então, o que eu estou propondo está coerente com o que Vossa Excelência está no item 4. E mais, o tribunal tem feito aqui, inclusive, contratos anulados que sequer foram gastos 1 centavo e o tribunal manda sancionar. Isso tem 2 semanas ou 3 que aconteceu isso aqui, com o Tribunal Regional do Trabalho. Os contratos foram anulados, não houve prejuízo de 1 centavo e não teve esse problema de botar a espada de Damocles na cabeça de A ou de B. Agora, aqui, tem despesas que está previsto que já foram feitas durante a gestão do contrato. Então, o meu entendimento, e de acordo com a coerência que o tribunal tem feito aqui em determinados processos, é que, se for anulado e não conseguir a repactuação, que apure o que foi gasto e responsabilize os gestores. Essa é a minha posição. Eu não tenho problema em colocar isso. Na verdade, poderia aqui haver alguma antinomia, mas eu também, ministro Benjamin, eu também não acho que como se trata de uma orientação para que a Secretaria monitore essa questão e, em caso de anulação, ela vai apresentar ao relator e a gente vai analisar. Acho que também não haveria problema maior. Não sei o que Vossa Excelência acha. Se houver anulação e ela não cumprir o que consta do item 9.4, sim, com certeza, cabe responsabilização. Eu concordaria com o ministro Carreiro, sem problema nenhum. Isso, podemos fazer essa avaliação, ministro Carreiro. Mas repara, a responsabilização pela não implementação dessas diretrizes constantes do item 9.2 acima. Aí sim, com certeza, talvez eu tenha entendido mal a proposta do ministro Carreiro. Aí eu concordaria plenamente. Perfeito, acho que... Obrigado. Presidente, então acho que chegamos a um entendimento. Eu vou redigir esse item 9.7 que o ministro Carreiro está sugerindo e vou ouvir o ministro Vital, naturalmente, mas de plano já digo que vou apresentar a redação ao final da sessão quanto a esse... Ministro Bruno? Pois não, ministro Richard, pois não.
Presidente, aí seria, no caso, a responsabilização se houvesse descumprimento do item 9.4, é isso? Não. Isso. Diante da anulação, no cenário de anulação, haveria uma avaliação da CEFT sobre a aplicação aqui quanto do ressarcimento por esse serviço prestado, porque o contrato, se eu não me engano, eram 3 meses e meio, e 2 meses o contrato estava vigente até que viesse a cautelar do TCU. Como vai precisar ser feito um redimensionamento que não é proporcional ao tempo de duração do contrato, teria aqui uma redução dentro desses parâmetros que estão sendo apresentados. Caso haja anulação e esse item 9.4 conduza a um desembolso, né? A uma despesa incorrida da vigência do contrato, exatamente, é isso mesmo. O desembolso pela administração de um valor maior, aí sim poderia ser feita essa análise. Mas no item 9.4, ministro Bruno Dantas, ele já constava do voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência propõe que o ressarcimento pelos serviços já prestados seja feito com base nos preços, na referência de preços que a CEFT apurou. É isso, o item 9.4 significa isso, né? Isso. Então, assim, se a proposta for, se vier a ser anulado e o ressarcimento não for feito de acordo com o item 9.4, pode haver a responsabilização. Isso, é isso. Mas eu queria saber se é essa a proposta. Se essa proposta do Carreiro... essa, né, ministro Carreiro? Sim, pode, exatamente. É exatamente essa. Exatamente. Ok. Então, ministro Bruno... Obrigado. O que faz sentido punir depois pela dispensa indevida de licitação, entendeu? Porque isso já está colocado. Agora, por não seguir o contrato, perfeito. Então, eu vou aguardar uma redação final, ministro Bruno, para poder colocar em votação. O senhor concorda? O ministro Vital parece que queria falar, presidente. Ministro Vital do Rego. Ministro Vital do Rego, com a palavra. Senhor presidente, sendo muito breve, para dizer que todo dia eu aprendo nesse tribunal, em que as soluções mais fáceis nem sempre são as soluções mais inteligentes. As soluções mais inteligentes, elas exigem de nós um nível de entendimento, um nível de aprimoramento nas nossas funções e muitas vezes sair do mero conforto do está irregular, anula o contrato e você perde, e fazer uma dosimetria muito clara entre o interesse público, né? Desde que fincados no espírito da legalidade, né, da legalidade dos atos, e isso foi o que nos trouxe hoje, ministro Bruno, uma solução nova, não conservadora, né, mas que aproveita o contrato, reconhece a existência de vícios, não de dolo, dá um prazo para a repactuação, né, e com a intervenção sempre muito oportuna do ministro Carreiro, oferece efetivas condições e critérios para essa repactuação, e nessas condições o interesse público passa a ser preservado. Por isso, eu queria dizer que, sem dúvida alguma, esse acórdão é um dos momentos mais importantes da nossa reunião, somados àquele da presença do ministro Benjamin, quando nos trouxe o relatório da saúde do Covid. Vamos aguardar que o ministro Bruno traga a redação final para que nós possamos colocar em votação. Presidente. Uma palavra. Só para fazer a leitura do voto, ou melhor, do item que havia ficado pendente, do acórdão do processo TC 6.696-2020, aquele do SERPRO,
Acolhendo a sugestão do eminente ministro Raimundo Carreiro e também do ministro Augusto Scherman, o item 9.7 ficou com a seguinte redação: orientar a CEFT no sentido de 9.7.1, monitorar o cumprimento da determinação constante no item 9.2, bem como os desdobramentos que advierem da eventual anulação do contrato, nos termos do item 9.4. E acolhendo a sugestão do ministro Carreiro, 9.7.2, submeter ao relator proposta de responsabilização em caso de descumprimento do item 9.4. Essa proposta submetida. Ministro Carreiro. Em discussão, em votação, matéria aprovada.